nossos estúdios em Coimbra o advogado Nuno Oliveira, candidato à presidência da Académica. Soutor, muito boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite da RTP. Boa noite. A semana passada tivemos cá José Eduardo Simões, o presidente, agora recandidato, e portanto estamos na luta com dois homens. As eleições são no próximo dia 30. Soutor, qual é a grande diferença entre a sua candidatura e a candidatura do engenheiro José Eduardo Simões? Muito boa noite, cumprimentar todos os presentes em estúdio e dirigir-me a todos os sócios e adeptos da Académica em Portugal e pelo mundo, cumprimentá-los de forma particularmente efusiva. Bom, enfim, há várias diferenças. Esta é claramente uma mudança de paradigma que se pretende na Académica. Julgo que chegámos ao final de um ciclo, ao encerramento de um ciclo, e isso é particularmente visível se tivermos em consideração que hoje em dia a Académica tem cada vez menos gente no estádio, cada vez menos sócios. Nós vamos a eleições no dia 30 de maio com um caderno eleitoral na Académica de 3.000 sócios votantes, o que é, enfim, em minha opinião, inadmissível. Um projeto que assenta claramente na mobilização, na dinamização, na vontade de olhar de novo para os adeptos e para os sócios, o crescimento da instituição com base na sua dimensão humana, o combate à descaracterização da Académica, que tem sido visível nos últimos anos, a recuperação da credibilidade e do prestígio da Académica, a devolução da Académica a Portugal e ao mundo, e a introdução de meios de maior rigor, transparência nas contas, porque julgo que estamos num momento crítico também a esse nível, e também, deixe-me dizer-lhe, no próprio relacionamento institucional. Estivemos à beira de um corte de relações entre o organismo autónomo e a Associação Académica de Coimbra e, portanto, há todo um conjunto de argumentos, todo um conjunto de vetores que levaram a que variedíssimas pessoas de diversos quadrantes manifestassem um apoio muito veemente nesta candidatura. Eu senti essa responsabilidade de protagonizar a candidatura e por isso, e só por isso, aqui estou. Soutor, diga-me uma coisa, na apresentação da sua candidatura disse que se impõe um movimento de refundação da Associação Académica de Coimbra, organismo autónomo de futebol. Exatamente o que é que pretende dizer com isto? A Académica, como todos sabem, passou por processos marcantes ao longo da sua história. Ninguém pretende que a Académica regresse à época dourada dos anos 60, de ter apenas atletas estudantes, mas o que se pretende é que a Académica do século XXI seja, ou afirme, eu ainda ontem ouvi isso de um sócio que muito prezo, que a Académica consiga, dentro da igualdade, afirmar a sua diversidade. E por isso o grande desafio para quem vai liderar os destinos da Académica nos próximos tempos é precisamente afirmar essa diferença dentro da igualdade, ou seja, conseguir que a Académica seja, enfim, fiel à sua matriz, à sua identidade, aos seus princípios, aos seus valores, mas simultaneamente que seja uma equipa cada vez mais ambiciosa. Não é possível voltar a ter, enfim, os famosos jogadores estudantes que marcaram, enfim, nos anos 60, final dos anos 60, início dos anos 70 do século passado. Isso já terminou? Isso já não é mais possível? Olha, eu tenho a felicidade de ter como meu mandatário o Dr. Mário Campos, que é um dos expoentes dessa geração dourada dos anos 60 e que é responsável por a Académica ter milhares de adeptos em Portugal e pelo mundo. Os tempos são outros, mas estes novos tempos, de facto, que exigem a profissionalização das equipas de futebol, não devem, pelo menos no caso da Académica, implicar um quase total corte com a Associação Académica de Coimbra. Desde logo, ao nível da formação, há que fazer uma fortíssima aposta a esse nível. Evidentemente que o desafio hoje em dia
é de reforçar essa academização dentro do século XXI e em pleno ano de 2014. Um dos pontos fundamentais do programa passa, evidentemente, por essa academização. Eu tracei 7 pontos fundamentais para o futuro da académica, para este projeto ambicioso e que tem tido, de facto, uma adesão muito grande por parte de centenas de sócios. E essa academização que se pretende passa por, desde logo, um reforço da ligação com a Associação Académica de Coimbra. Nós queremos ter de novo os estudantes dentro do Estádio Cidade de Coimbra, quer dizer, o Estádio Cidade de Coimbra hoje tem uma média de assistências de, enfim, 2.000 e poucas pessoas, é impensável. Já agora, se me permite, gostava de ir para a testar, porque eu não gosto de falar no ar. Eu gostava de mostrar apenas este gráfico, enfim, que atesta a diminuição do número de espectadores E qual é a explicação que tem para essa diminuição? É precisamente este processo de descaracterização da académica e o facto de, atenção, e eu deixem-me também, porventura, realçar isto, apesar do trabalho desenvolvido pela atual direção, ou pelo menos pelas direções dos últimos anos, o esforço que tem sido feito, é por isso que eu falo, de facto, no encerramento de um ciclo a vários níveis, que é perceptível a vários níveis. Respeito pelo trabalho realizado, nada me move de pessoal, bem pelo contrário, tenho até vários amigos nos órgãos sociais, portanto quero que isso fique muito claro, esse aspecto e até o respeito que tenho pelo trabalho realizado, mas entendo que a académica merece mais e merece um projeto mais então, de acordo... explique-me lá como é que vai pôr a académica a lutar sempre pelos lugares cimeiros da tabela classificativa, não se cingindo apenas à luta pela permanência, foi aquilo que disse na apresentação da sua candidatura. O objetivo que traçámos é claramente de consolidação da académica na primeira metade da tabela classificativa. Eu recordo que nos últimos 12 anos a académica conseguiu a manutenção na primeira divisão, tendo registado 2 vezes acima do 10º lugar, portanto um 7º lugar com Domingos Paciência e um 8º lugar que foi conquistado agora esta época. Agora, aquilo que me parece é que é preciso analisar estes 10 anos de uma perspectiva um bocadinho mais abrangente. Repare que a académica teve nos últimos anos os maiores orçamentos da sua história. A académica teve, por 2 ou 3 épocas, o 5º, 6º orçamento da primeira divisão. A académica continua a ter o 8º, 9º orçamento da primeira divisão, portanto, da Liga Zone Sagres. Bom, e sem prejuízo disso, e apesar disso, a académica continua com resultados desportivos que, em meu entender, continuam aquém da grandeza que se lhe reconhece. Eu julgo que isso deriva, e no aspecto desportivo, deriva sobretudo da ausência, e perdoem-me a redundância, de uma política desportiva coerente, rigorosa e assertiva. Eu recordo... Doutor, vai renovar com o Sérgio Conceição, se for eleito? Eu vou já ao ser treinador, deixe-me só realçar este aspecto que eu julgo que é importante para as pessoas lá em casa perceberem. A académica nos últimos 10 anos passaram pela académica mais de 200 jogadores. Isto significa a ausência de uma política desportiva para a instituição. A média de jogadores que entra na académica todos os anos ronda os 17, 18 jogadores. Portanto, julgo eu, impossível criar um projeto estruturado a esse nível. Relativamente a Sérgio Conceição, eu devo dizer que tenho um respeito enorme pelo trabalho realizado, um apreço enorme pelo treinador e pelo homem. E deixa-me também enaltecer não só o trabalho, mas sobretudo a sua postura absolutamente digna e responsável ao longo destes últimos tempos e até de campanha eleitoral. E em honra a esse comportamento digno e respeitável, eu julgo que não devo também nesta altura, o campeonato terminou hoje e eu fiz questão de, até ao dia de hoje, não abordar o Sérgio Conceição, o treinador da académica, porque ele deveria estar totalmente concentrado nos trabalhos da equipa. Mas é um treinador hoje, que lhe agrada a forma como trabalha? Claro que sim, a mim, a toda a estrutura, acredito que a todos os sócios e adeptos, e por isso é preciso perceber, em primeiro lugar, qual é a vontade do Sérgio Conceição. Eu julgo que, enfim, brevemente terão novidades a esse respeito relativamente ao dossiê do treinador. Hoje, perdoem-me, não é o dia, não é o momento para dizer muito mais. Nuno Oliveira, tenho aqui o António Tavares Teles que lhe quero fazer uma pergunta e, portanto, vou ceder esse privilégio também ao António Tavares Teles, que é um belíssimo jornalista com quem aprendi muito. António, faz favor. Não aprendeste tanto quanto devias, mas está bem.
Nuno Oliveira. Muito boa noite. Boa noite. Olha, ouviu dizer que a afluência ao estádio baixou drasticamente, não é? Sim. 40 e tal %. Sim. Parece que os sócios passaram de cerca de 13, 15 mil para 3 mil, que são os sócios votantes agora. A Académica tem, como também disse, um orçamento que é dos maiores orçamentos da Primeira Liga. Eu pergunto, conhece as contas da Académica? Olha, conheço. Não tem medo das contas da Académica? Perante isto, estou a falar, perante estes dados. Eu não sou uma pessoa de ter medo. E quem se candidata à presidência da Académica não pode ter medo, não pode ter receio. O projeto é demasiado grande para isso. Mas já que fala em contas, eu devo dizer que é preciso esclarecer as pessoas sobre a realidade das contas da Académica. Eu recordo o seguinte, e muito rapidamente. O passivo que existia em 2004, ou seja, quando da entrada do engenheiro José Eduardo Simões, aliás, um bocadinho antes, em 2002, o passivo da Académica era de cerca de 5 milhões de euros. Em 2004 eram 7,1. Em 2006 ultrapassava os 12 milhões. Neste momento, e apesar da participação na Liga Europa, e apesar de 12 anos consecutivos e das maiores receitas de sempre da história da Académica, temos um passivo que ultrapassa os 9 milhões de euros. Permitam-me também mostrar, isto são dados, não são dados meus, são dados com base na certificação legal de contas do Revisor Oficial de Contas da Associação Académica de Coimbra, organismo autónomo de futebol. E já agora, e já que falo no último relatório de contas, permitam-me dizer isto, porque isto julgo que os sócios têm o direito de o saber, e é uma chamada de atenção. Eu, na minha vida profissional, lido com estas questões também, enfim, quase diariamente, e não é muito habitual ver relatórios e contas com reservas do próprio Revisor Oficial de Contas desta índole. E eu vou passar a ler, e estou a ler o relatório de contas da Académica, mais especificamente a certificação legal das contas. Muito rapidamente, doutor. Muito rapidamente. Que basicamente o que o Revisor Oficial de Contas diz é que as contas da Académica estão erradas em cerca de 1,5 milhão de euros. Ou seja, que no último relatório de contas, o capital próprio apresentado no balanço se encontra sobrevalorizado em cerca de 1.320.000 euros. Ora bem, é necessário... Mesmo assim, insisto, esta questão que foi aqui colocada pelo António Tavares Teles, mesmo assim não receia ter uma tarefa muito complicada se ganhar as eleições dia 30? É evidente que a tarefa é difícil, a tarefa é exigente, mas a direção está preparada. Eu devo dizer que só aceitei este desafio na sequência de muitos apoios que fui recebendo, depois de confirmar que os atuais patrocinadores da Académica iriam continuar a patrocinar a instituição, independentemente do vencedor no dia 30 de maio, o que é obviamente uma garantia para todos e algo que prestigia as próprias empresas. Evidentemente que há todo um conjunto de empresas que se pretende reaproximar da Académica e que se foi afastando ao longo dos últimos anos. Quem vivencia a realidade académica sabe disto. E, portanto, esse é o desafio. E, portanto, é por isso que neste momento, este é dos momentos mais importantes da história da Académica. Esta é das eleições mais decisivas da história da Académica, porque de uma vez por todas os sócios vão dizer a Coimbra, a Portugal e ao mundo o que pretendem para o futuro da Académica. Se este rumo, se um rumo, enfim... Muito bem. Maior Doutor, vigor, maior muito obrigado por ter aceito o convite da RTP. Nuno Oliveira, muito obrigado. Hoje, agora... há 8 dias tivemos José Eduardo Simões. As eleições são no próximo dia 30. Os 3.000 sócios da Académica, cerca de 3.000 sócios, vão então decidir quem vai dirigir a Académica nos próximos anos, se José Eduardo Simões, se o advogado Nuno Oliveira. Obrigado aos dois por terem aceito este desafio da RTP. Vamos ir por uma curta pausa neste Zona Mista.